acerca dos dispositivos e armazenamento de dados. Desde a antiguidade, o ser humano busca armazenar dados e informações de alguma maneira, como através da escrita e da pintura. Trata-se de algo fundamental para a humanidade, para que o conhecimento possa ser armazenado e estudado pelas próximas gerações. Cada vez mais a tecnologia ocupa menos espaço físico e mais espaço digital. O precursor dos dispositivos de armazenamento é o cartão perfurado, também conhecido como IBM Card ou Punch Card, entre outros nomes. Utilizado inicialmente para controle de teares na França, posteriormente foi utilizado pela Tabulate Machine Company, uma precursora da IBM, em sistemas de informações não têxteis. Tornaram-se populares de 1900 a 1950, sendo o principal meio de entrada, processamento e armazenamento de dados, utilizado principalmente pela IBM. Foram disponibilizados para o mercado apenas em 1958. Em seguida, popularizou-se o tubo de Williams, criado por Sir Frederick Williams no ano de 1947. Utilizava-se de tubos de raio catódicos, diodo condensador e memória de linha de retardo. Consistia em tubos que continham mercúrio, com cristal de quartzo em cada ponta, onde os dados eram transportados através de vibrações mecânicas, onde foram reconvertidos na outra ponta. Trata-se do primeiro dispositivo digital de memória, possuía uma velocidade de 1,2 milésimos de segundo por instrução e armazenava cerca de 0,0625 KB. Conhecido como Drum Memory, foi criado por Gustav Tausch na Áustria em 1932 e foi amplamente utilizado no mundo inteiro de 1950 a 1960, como a memória do computador. Possui capacidade de armazenamento de 500.000 bits, que equivalem a aproximadamente 62,5 KB. A cassete é uma invenção da empresa holandesa Philips e surgiu no mercado em 1963. A cassete veio revolucionar a forma de se gravar e reproduzir músicas, devido ao tamanho compacto e sua portabilidade. Inicialmente, permitia a gravação de apenas 30 minutos de música. No entanto, rapidamente surgiram outras capacidades e outros modelos, sendo as cassetes 60 minutos as mais populares. No final da década de 70, a Sony lançou o reprodutor de cassetes portátil Walkman, que rapidamente popularizou-se, vendendo milhões de unidades em todo o mundo. O disquete foi inventado por Alan Shugart. Na época, ele e sua equipe eram pesquisadores da IBM. A ideia era que o dispositivo servisse para guardar informações. No ano de 1967, a IBM queria uma solução prática e barata. Daí surgiu a espécie de disco de leitura que, no início, era chamado simplesmente de disco de memória. Porém, dito sujava muito com poeira e danificava os dados. Assim foi inventada uma capa para ele. Então passou a se chamar disquete. O lançamento comercial acontecia em 1971 e rapidamente se tornou uma solução para se fazer backups de arquivos e softwares, onde antes só era armazenado em discos rígidos. 5 anos depois, os disquetes passariam pela primeira evolução. Alan Shugart criou uma versão menor com 5 polegadas. Essa ideia ia ser logo copiada e em um curto espaço de tempo, outras empresas passariam a fabricar disputados disquetes. O disquete Sector Duro com 90 KB de armazenamento e 5 polegadas. O disquete Sector Soft com 110 KB de armazenamento e 5 polegadas. E o disquete de 2 polegadas da década de 80 e o disquete de 3 polegadas da Sony. O disquete da Sony de 3 polegadas seria o mais utilizado durante toda a década de 90, isso por ser pequeno e por ser mais durável e seguro que os outros maiores de 5 polegadas. Ele aos poucos foi deixando de ser usado e consequentemente fabricado. Em meados dos anos 1991 surgiram os CDs, compact disc, com capacidade de armazenar 700 MB ou 79 minutos de áudio, sendo eles gravados a partir de lasers que causam lesões nos discos e as partes que não estão lesionadas são consideradas como 1 e as que estão como 0. Na sequência do CD tivemos o CDR, que não podia ser reescrito. E depois do CDR veio o CDR-W, que poderia ser reescrito por ter uma espécie de partícula capaz de mudar de fase e com reação ao laser poderia ser gravado ou apagado, sendo ele chamado de compacto regravado. Em meados dos anos 2000, foi criados dispositivos de armazenamento móvel chamados de pendrive, inicialmente com uma forma pequena e móvel, tendo atualmente uma capacidade que varia de 1 a quase 1 tera de dados, sendo que o funcionamento depende apenas de uma conexão USB, sendo o padrão de transferência a USB 2.0 e a USB 3.0,
sendo essa uma transferência de dados mais rápida. Nos anos 90, começaram a aparecer os primeiros cartões de memória do tipo SD card. Com sua fácil portabilidade e grandes espaços de armazenamento que chegam até 512 GB, conquistaram facilmente seu espaço no mercado. No entanto, a produção de diversos modelos deste tipo fez com que não houvesse uma padronização de formato, e a maior parte destes se tornaram obsoletos rapidamente. A versão mais conhecida desse tipo de cartão de memória é o microSD, muito comum em smartphones, câmeras digitais e GPS. Os SSDs, discos de estado sólido em português, já vinham sendo desenvolvidos desde o final dos anos 80, mas passaram a ser produzidos em massa a partir da segunda metade da década de 2000. Por utilizar memória flash, possuem uma incrível velocidade na transferência de dados, além de uma grande capacidade de armazenamento, podendo chegar até 10 TB. Apesar de ser uma tecnologia muito cara, tudo caminha para que o SSD torne-se a tecnologia mais comum no quesito de armazenamento de dados. Armazenamento em nuvem, ou Cloud Storage, é de forma simplificada a capacidade de armazenar dados de qualquer lugar e dispositivo. A informação é armazenada em locais designados como nuvem e pode ser acessada e gerenciada a qualquer momento. Para isso, apenas as credenciais de acesso e a conexão com a internet são necessárias. É uma unidade de armazenamento segura, de espaço ilimitado e gratuito.